Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque como filhos, Senhor, nós podemos clamar, Abba, Pai, Senhor. Ó Senhor, e é como filhos que hoje nós nos achegamos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos dar a Tua vida. Obrigado, Senhor, por nos dar o Teu Espírito, para que possamos hoje estarmos unidos a Ti. Ó Senhor, fala conosco nessa noite, Senhor. Não deixa que saiamos daqui da mesma maneira que entramos, Senhor. Porque queremos ter um encontro contigo nessa noite, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Ó Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo do livro de João. Peço aos irmãos que abram a palavra a partir do capítulo 3. Ainda vamos falar um pouquinho dessa porção conhecida pelos irmãos de Nicodemos, né? O encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. O irmão compartilhou conosco há 2 semanas atrás sobre quem era Nicodemos, sobre essa vida, né, que o Senhor deu para nós, deu também a Nicodemos, sobre esse encontro especial entre Nicodemos e o Senhor. E hoje nós vamos falar ainda um pouquinho mais sobre essa porção, sobre essa experiência muito rica de Nicodemos, e vamos ver princípios muito importantes para a nossa vida espiritual e para o nosso relacionamento com o Senhor. O título da mensagem é Despertar o Espírito, né? Queria ler com os irmãos, para a gente poder recapitular, lembrar, a partir do versículo 1. Os irmãos, por favor, me acompanhem. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. Aqui nós vemos o encontro de um homem que era mestre também, mas ele era um mestre religioso. Um homem que fazia parte do Sinédrio, ou seja, ele tinha uma alta posição em Jerusalém. Um homem que era conhecedor. Amém, meu irmão, obrigado. Um homem que era conhecedor da religião, da lei da sua época, respeitado, né? Um homem que tinha as qualificações morais elevadas. Esse era Nicodemos. E mesmo com toda essa capacidade humana que ele tinha um desejo no coração dele, de encontrar o Senhor Jesus. Como disse para os irmãos, nós vamos ver alguns princípios nessa palavra de hoje. E esse é o primeiro dele. O desejo que nós temos que ter no nosso coração, diário, de ter um encontro com o Senhor Jesus. Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Creio eu que por causa da perseguição com que Jesus enfrentava, e por causa da posição que Nicodemos tinha, ele não quis, vamos dizer, criar problemas, entre aspas. E ele foi ter Jesus. E ele fala para Jesus que Jesus é mestre, e que Jesus veio da parte de Deus. Olha a percepção dele. Ele via as coisas que Jesus fazia, estava fazendo, e aquilo despertou no coração dele. Eu quero conhecer esse homem. Eu quero saber mais sobre essa pessoa que faz sinais tão maravilhosos. Sobre esse homem que é capaz de curar as pessoas. Sobre esse homem que atrai as pessoas de uma forma tão especial que era Jesus. Mas Jesus tem algo aqui que me soa, né, assim, de forma... É falso esse sentimento. Mas Jesus parece que responde algo que ele não perguntou. Né? Parece que a gente tem essa impressão. Ele vai ter com Jesus e Jesus fala para ele que importava que ele tivesse que nascer de novo.
creio eu que ele não tinha perguntado isso para Jesus, né? Mas Jesus fala para ele: olha, se tem uma coisa que você precisa saber, é que você precisa nascer de novo. Isso confunde a cabeça de Nicodemos. Nicodemos fica, né? Olha o que ele diz, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar ao ventre materno e nascer uma outra vez? Ele falou: puxa vida, né? Eu vim para aprender, para conhecer, para saber, e ele fala para mim que eu, sendo um homem velho, preciso nascer de novo. Ele tinha um conceito natural muito formado. Ele tinha ideias formadas. Ele tinha algo dentro dele que esperava uma outra resposta do Senhor Jesus. Irmãos, quantas vezes nós não chegamos, nós nos apresentamos diante do Senhor, esperando aquela resposta que nós queremos, não a que o Senhor vai nos dar. E o Senhor, quando nós estamos na presença dele com o nosso coração aberto, ele nos ilumina. Nosso ser é iluminado. E quando nós somos iluminados diante do Senhor, é exposto todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas dúvidas, as nossas angústias, tudo que nós somos é exposto quando nós estamos na presença do Senhor. Foi o que aconteceu com Nicodemos, mas ele não entendeu essas coisas. Se nós pensarmos no novo nascimento, na regeneração, né? Um homem, quando é nascido de novo no Senhor, é porque ele foi iluminado. É porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse novo nascimento, irmãos, primeiro vem o trabalhar do Espírito que nos convence que somos pecadores e que temos a necessidade de nascer de novo, por causa da natureza do pecado que existe dentro de nós. Esse trabalhar vai trabalhando no nosso espírito, nos convencendo, até o ponto que nós somos iluminados e aceitamos o Senhor Jesus. Nesse exato momento, nessa fração de segundo, o nosso espírito é ativado. E nós novamente somos conectados ao Senhor. Então nós nascemos de novo. Essa é a nossa conexão. 1 Coríntios 6,17 fala que nós nos unimos ao Senhor em espírito. Todo aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. A nossa união, a nossa conexão com o Senhor é no espírito. E o Senhor estava falando justamente isso para Nicodemos. Nicodemos, eu quero estar junto com você. Eu quero poder tocar em você. Eu quero poder fazer muito mais do que você está me pedindo essa noite. A palavra não relata, né, com palavras o que Nicodemos queria saber. Mas a gente presume que Nicodemos estava muito incomodado no seu interior. A palavra mostra para nós que tinha algo dentro de Nicodemos que precisava ser relatado, exposto na presença do Senhor. Tanto é que ele sai da sua posição, da sua casa e vai ter com Jesus. Irmãos, quantas vezes nós não somos incomodados? Quantas vezes nós não temos paz, nós perdemos o sono, né? E muitas vezes nós deixamos de ir na presença do Senhor e vamos procurar socorro em outras coisas, ou até mesmo na nossa capacidade humana. Eu não sei os irmãos, mas por diversas vezes, em diversas horas, em todos os anos, muitas vezes a gente fica atribulado, ansioso, né? Tem algo que mexe com o nosso interior e a gente não sabe o que é. Você está ali no sofá, não está bom, eu vou ler alguma coisa, não está bom. Tem algo te incomodando no seu interior. Aqui tem esse princípio, irmãos. Quando tem algo nos incomodando, nós precisamos ir na presença daquele que realmente nos conhece. E ele assim vai nos iluminar. Mas não espere, assim como o Senhor fez com Nicodemos, que ele vai te responder da maneira que você quer. Ele vai te responder da maneira que você precisa. E assim foi o que o Senhor fez para Nicodemos. O Senhor diz para Nicodemos no versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Um único e suficiente requisito para que nós pudéssemos entrar no reino de Deus: você ser um novo homem, ter um novo nascimento.
E o Senhor ainda diz mais: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O Senhor é enfático, ele é enfático, ele é muito claro com Nicodemos. Mas prestem atenção, não te admires se eu te disser, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A resposta de Nicodemos. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Mesmo assim, Nicodemos ainda não estava entendendo. Nós temos que ter em mente, nesse diálogo do Senhor com Nicodemos, que o Senhor ainda não tinha sido crucificado. O Senhor ainda não tinha ressuscitado e se tornado o Espírito que dá vida. Aqui mostra que Nicodemos era um homem muito preparado, um doutor na lei. Ele conhecia a lei de Moisés, mas ele era uma pessoa ignorante quanto às coisas espirituais. Ele ainda não tinha tido a experiência do Espírito. Trazendo isso para a nossa experiência. Amados irmãos, nós que um dia nascemos de novo, já temos esse Espírito dentro de nós, nós temos essa necessidade de que esse Espírito seja despertado em nós todos os dias. Nós temos essa necessidade. Só assim nós vamos poder compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nicodemos não teve essa oportunidade nesse momento, nessa ocasião. Mas ele foi iluminado e foi salvo pelo Senhor. Nós vamos ver um pouquinho para frente. Mas como eu disse para os irmãos, todas as vezes que nós chegamos na presença do Senhor, acende esse holofote no nosso interior que nos expõe e nos ilumina, para que o Senhor possa falar conosco. Em 1 Coríntios 6,17 fala da nossa união. Em Romanos 8,12 nos mostra princípios muito básicos, vou dizer dessa forma, porque são muito conhecidos dos irmãos esses versículos. Romanos 8. E nós acabamos de cantar essa porção. Queria ler com os irmãos a partir do versículo 12. Romanos 8,12 diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Por quê? Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é uma afirmação. Quando o Senhor fala para Nicodemos sobre o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. O Senhor está falando para ele. Todo aquele que é nascido por Espírito tem um guia. Tem aquele que o conduz. Tem aquele que mostra a direção. Tem aquele que fala para ele o que precisa ser feito e o que não precisa ser feito. Que é o Espírito Santo. Porque ele é guiado por esse Espírito Santo. O que é um guia? Quem é o guia? Quem que precisa de um guia? É um cego, não é isso? O cego precisa de guia. Quem enxerga não precisa de guia. Não é assim? O cego não vê. Ele não consegue enxergar. Então ele não tem visão própria. Tá certo, irmãos? Ele precisa que alguém o guie, porque ele não tem visão própria. Consequentemente, ele não vai onde quer. O guia o leva. Os irmãos estão percebendo o trabalhar do Espírito em nossas vidas? Muitas vezes, irmãos, e por diversas maneiras, nós insistimos em olhar e ver com os nossos próprios olhos. Sermos guiados por nós mesmos. Olha o que o versículo 15 diz. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, ou seja, de filiação, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O Senhor nos deu tal espírito porque nós somos filhos. Ele nos ama como filhos e quer que nós o obedeçamos a Ele como filhos. E nós temos esse direito, irmão.
Nós não podemos ficar escravos de coisas desse mundo, ou com medo de ser guiado pelo que o Senhor tem mostrado para nós. Não tenha esse medo, meu. Não tenha esse receio no seu coração de fazer a vontade de Deus em sua vida. Ele é aquele que morreu para que nós pudéssemos ter essa experiência de nascer de novo. Ele entrou para dentro de nós para que nós tivéssemos esse espírito e fôssemos unidos a ele em espírito. Irmãos, eu acho que não tem, assim, algo que nos mostra com tanta clareza o que Deus quer por nós, como esse versículo de 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui o Senhor está dizendo para nós, eu estou unido a você, e eu vou falar contigo, vou te dirigir, vou te guiar, vou te ajudar, vou te proteger através do Espírito. Do meu Espírito que hoje está conectado ao Espírito seu, e nós somos um em Espírito. Graças ao Senhor, porque o Senhor nos uniu dessa forma. Olha o que fala o versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem jeito de deixar de ser filho? Pergunta os irmãos, tem? Tem jeito. É irrevogável, né? Mesmo que você queira falar, vou mudar meu nome, você muda o nome, mas você continua sendo filho dos seus pais. Você pode mudar de país, você ainda continua sendo filho. Se seus pais morrerem, você continua sendo filho. E nós somos filhos. E isso não vem de nós, é o que dizem em João 1, no capítulo 1, no versículo, vai ser a partir do 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Foi Deus que quis nos fazer filhos. Foi Deus que preparou para nós tal porção maravilhosa. Isso aqui é uma herança para nós, irmãos. Muitas vezes nós vemos ainda, assim, com pequenez, o fato de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e o Espírito testifica, o Espírito ratifica, ele confirma que somos filhos de Deus. E que através disso nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, isso quer dizer para nós que os nossos planos não podem ser mais os nossos planos. Os nossos planos têm que incluir a vontade de Deus em nossas vidas. Os nossos projetos têm que estar debaixo da vontade de Deus. A nossa esperança tem que estar de acordo com aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Os nossos olhos, o nosso corpo mortal, né, esse corpo que um dia vai perecer, está nessa terra. Isso é verdade. Mas nós temos um Espírito que está dentro de nós e que também está lá no céu, preparando algo para nós que está próximo. Eu creio que o Senhor está voltando, que nós não temos palavras para descrever. E que nós hoje podemos desfrutar daquilo que o Senhor está preparando lá através do Espírito. O antigozo do reino. Os irmãos já pensaram nisso? Por mais que tenhamos dificuldades, doenças, problemas, tudo aquilo que nós passamos nesse mundo, ainda assim, nós podemos desfrutar da realidade do reino de Deus. Através do nosso Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Todos nós temos na nossa imaginação como vai ser quando nós formos arrebatados dessa terra e estarmos com o Senhor. E nenhum de nós tem dúvida de que isso será maravilhoso. Será algo sem palavras. E hoje nós temos a oportunidade de desfrutar um pouquinho disso. Nós precisamos apenas despertar o nosso espírito e deixarmos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra, irmãos, o Senhor tem nos dado a sua palavra. Passamos 4 dias passados aqui na conferência, maravilhoso. O Senhor falou tanto comigo, com os irmãos, tenho certeza que com cada irmão que participou. Rica, uma palavra rica, que desperta o nosso coração, desperta o nosso espírito. Mas quantas vezes nós olhamos para essa palavra de Deus e lemos ela apenas na letra?
João 6,63 fala que as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Mas tem algo que nós precisamos despertar. 2 Coríntios 3,6 fala assim: não porque nós mesmos somos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou de sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, esse livro que é o livro que relata o amor de Deus por cada um de nós, esse livro que, se nós olharmos sem o Espírito, é apenas letra preta no papel branco, frio. Se nós não tivermos o Espírito, nós não vamos compreender, nós não vamos conseguir ouvir a voz desse livro a cada um de nós. É um livro vivo, são palavras de vida, mas sem o Espírito, nós estaríamos mortos. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Nós temos que ter esse cuidado, irmãos, ao ler a palavra. A palavra tem que ser acompanhada de oração. Essa palavra tem que ser acompanhada de respeito, temor e tremor na presença de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Nós falamos com o Senhor em oração, falamos com o Senhor no nosso espírito, mas Ele responde também a nós por meio da tua palavra. Nós ouvimos a voz do Senhor, a doce voz do Senhor através da sua palavra. Amado irmão, amada irmã, se você ainda não teve essa experiência, ore ao Senhor. Peça ao Senhor, desperta o meu espírito, que Ele está aí dentro. Se você já aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você tem esse espírito dentro de você. Você só precisa aprender a usá-lo, despertá-lo, chamar por Ele, clamar ao Senhor: Abba, Pai, meu Pai, me ajuda, eu preciso te ouvir. Fala comigo, Senhor. E cada um de nós temos o direito, né? O maravilhoso e doce direito de ouvir a doce voz do Senhor falando conosco. E Ele fala através do nosso espírito. Irmãos, isso é algo sensacional, né? Eu não sei se eu tenho palavras para descrever isso. Porque quando o Senhor fala conosco, todo o nosso ser, tudo o que nós somos, é transformado. Aquele que começou boa obra, há de findá-la até o dia de Cristo. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, Ele transforma um pouquinho mais do nosso ser. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, Ele nos dá mais um pouquinho da realidade do teu reino. Todas as vezes que o Senhor fala conosco, mas nós conhecemos esse maravilhoso Deus que nós temos. E isso é demais para nós. Vamos caminhar ainda nesse texto de João. O Senhor fala do vento para Nicodemos. Então Nicodemos diz para o Senhor, então perguntou Nicodemos, versículo 9, como pode suceder isso? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Olha a resposta do Senhor Jesus, fala, tu és mestre, tu és um homem capacitado, sábio, tem toda a capacidade humana e não compreendes estas coisas? Queria fazer uma pergunta para você, amado irmão, amada irmã, que nós temos que responder na presença do Senhor com muita honestidade, com muita sinceridade. Você tem compreendido o que o Senhor tem falado com você, meu irmão? Minha irmã, jovem, criança? Você tem entendido o falar do Senhor? Irmãos, é uma questão que nós não vamos responder uns pelos outros, mas nós temos que encontrar a resposta dessa pergunta. Nós precisamos encontrar a resposta dessa pergunta. O Senhor quer se mostrar para nós. Olha o que o Senhor diz para Nicodemos. Em verdade te digo, em verdade te digo, que nós dizemos e sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. O Senhor tem feito o mesmo conosco. O Senhor tem dito, tem testificado, tem mostrado para nós através da tua palavra. O Senhor tem dado testemunho de tudo aquilo que Ele fez para nós.
O testemunho é uma experiência, algo verdadeiro, algo real. O testemunho é uma experiência cheia de sentimento, cheio de amor. O testemunho é um abrir de coração. O testemunho é você se abrir completamente. O Senhor tem se abrido dessa forma para nós. E novamente eu pergunto para os irmãos: você tem entendido isso, irmãos? Você tem compreendido realmente o que o Senhor tem falado com você, comigo, com a sua igreja? Ou você está apenas passando tempo, 1 ano, 2 anos, ouvindo a palavra muito boa, nossa, foi bom demais. Você vê um irmão falando, nossa, foi muito bom, todo o tempo passa. Mas você tem compreendido realmente o que o Senhor quer falar com você, de forma individual? Em se tratando de coisas, versículo 12, se tratando de coisas terrenas, não credes. Como crereis se vos falar das coisas celestiais? Aqui o Senhor fala para Nicodemos que ele deu um testemunho, ele expôs a Nicodemos a sua palavra, aquilo que ele queria, mas Nicodemos não cria. Dificilmente aquele que não entende vai crer. Nós precisamos compreender e precisamos crer na palavra de Deus. O nosso crer tem que ser fortalecido quanto tudo aquilo que Deus tem falado por nós. Então o Senhor caminha um pouquinho mais. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios 2, capítulo 2, a partir do 9. Uma porção muito conhecida, mas que tem que ser vista por um outro ângulo. 1 Coríntios 2, capítulo 9. O Senhor fala para Nicodemos que ele não estava compreendendo as coisas terrenas e que ele não podia revelar as coisas celestiais para Nicodemos. Versículo 9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem coisas, irmãos, que os nossos olhos não vão ver, os nossos ouvidos não vão ouvir e nem vai penetrar em nosso coração. Tem coisas que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas graças a Deus pelo versículo 10, que diz assim: mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Irmãos, nós podemos passar muito tempo sem ver, sem ouvir e com o coração fechado. Mas o dia que você tiver o desejo de estar na presença de Deus, Ele vai revelar para você. Vai revelar no teu espírito. E quando Ele revelar para você, Ele vai revelar o mais íntimo do coração de Deus. A palavra fala que Ele prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Deus não nos dá. Deixa eu ler o versículo para os irmãos aqui rapidinho. João 3, versículo 34, fala assim: pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Deus não nos dá um Espírito limitado. Ah, vou te dar um pouquinho, você experimenta, se for bom eu te dou um pouquinho mais, se for um pouquinho daqui a pouco... Não, não é isso que o Senhor quer dar para nós. Deus quer se revelar, Deus quer falar com você de uma forma completa. Deus quer revelar tudo aquilo que está no coração dele. Agora nós temos que ter na nossa mente o tamanho do Deus que nós servimos. O tamanho do Deus que salvou a mim e a você. As coisas que Deus tem feito na minha vida e na sua. Tudo aquilo que o Senhor não revelou para esses homens atrás, como não tinha revelado para Nicodemos aqui, e muitas outras gerações se passaram e não foram reveladas, e hoje Ele revela para nós através do seu Espírito. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. O Senhor tem revelado isso para nós. Graças a Deus por isso. E aqui ainda, caminhando nessa porção de João 3, Nicodemos ainda não compreendeu. Ele ainda não tinha entendido.
Mas o Senhor não desiste dele. Agora o Senhor vai falar para ele de algo que ele conhece, de algo familiar a Nicodemos. Presta atenção no versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora ele pega Nicodemos. Nicodemos não estava entendendo nada. Imagino que a mente de Nicodemos estava uma confusão danada. O coração dele palpitante, o interior dele fervulhando para poder entender aquelas coisas. Algo dentro dele mexia, movimentava ele, tirava a paz dele. E o Senhor conhecia todo o coração dele, né? Pode-se dizer que Nicodemos estava aflito nesse momento. E o Senhor vai lá e fala algo para ele que agora ele pode entender, porque o Senhor conhece o interior de Nicodemos. Lembrando, Nicodemos era um mestre da lei. Ele conhecia o Velho Testamento. Queria ler com os irmãos essa porção. Está lá em Números 21. Essa porção da serpente que foi levantada no deserto. Números 21, a partir do versículo 4. Aqui vamos dizer assim, o Senhor falou de um assunto para Nicodemos que ele dominava, ele conhecia, mas ele não conhecia os princípios. Aqui Deus mostra para Nicodemos a essência de um homem que não tem o Espírito de Deus. Deus mostra para Nicodemos a natureza humana sem a presença de Deus. Mostra e expõe para Nicodemos como era o povo naquela época. E assim também na época de Nicodemos. Versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos nesse deserto, onde não há nem pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, para que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, ponha sobre uma haste, e será que todo o que for mordido, que a mirar, ou seja, olhar para ela, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente e olhava para ela, para a serpente de bronze, sarava. Olha que coisa. Nós precisamos ver princípios muito claros nessa palavra, irmãos. Primeiro ponto, versículo 5, diz assim, do versículo 4. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, e o povo se tornou impaciente no caminho. Tinha acabado de sair do Mar Vermelho, o Senhor tinha abrido as águas, tirado o povo do Egito, né? Tinha dado para aquele povo água, tinha dado pão, tinha dado tudo aquilo que o povo precisava, e o povo se tornou impaciente. Qual que é o resultado da paciência? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há nem pão nem água? O povo murmurou. Esse versículo, na versão King James, fala que o povo murmurou, bem claramente. E o povo murmurou por causa da impaciência. Irmãos, a nossa vida nessa terra é cercada de impaciência. Quantos males as pessoas têm por causa da falta de paciência? Estresse, depressão, né? Fadiga, pressão alta ou pressão baixa, todas as coisas que adoecem o povo. A impaciência adoece. E a impaciência gera a murmuração. Quando nós murmuramos, nós falamos mal, falamos contra. E aqui o povo falou mal e falou contra Deus. O povo murmurou contra o pão celestial, o pão dado por Deus. O povo murmurou contra a água que Deus deu para eles.
né? Nós temos que ter uma visão disso, os irmãos conhecem essa passagem. Aqui já existia tanto a nuvem que cercava o povo, como a coluna de fogo. O povo tinha comida, o povo tinha sombra, o povo tinha luz, tinha água. Deus tinha acabado de abrir o Mar Vermelho, tirar deles da escravidão, e eles assim murmuraram. Queria ler um versículo com os irmãos que fala sobre a murmuração. 1 Coríntios 10. Senhor Jesus. 1 Coríntios 10, a partir do versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras do serpente. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a nossa advertência. De nós outros, sobre quem os fins dos séculos estão chegando. Olha o que diz isso, irmãos. Aquelas coisas aconteceram e foram escritas para a nossa advertência. Como exemplo para cada um de nós. Não esqueçamos do versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte para que possais suportar. Amém? Vamos voltar lá para Números 21. Uma coisa muito interessante. O povo reclama do pão, reclama da água, murmura contra o Senhor, murmura contra Moisés. Mas olha o que eles dizem depois. Reclama sobre isso e fala assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo em Israel. Olha o que o Senhor fez. Que Deus mau, que Deus vingativo, que Deus cruel. É assim Deus, irmãos? Ele é um Deus mau, vingativo, cruel? Né? Esse versículo nós precisamos ver ele com muita atenção. Porque nos dá essa impressão, não é? O Senhor falou, esse povo tá murmurando, falando mal de mim, né? Tudo que eu dou é pouco, tudo que eu faço não tá bom. Deixa isso comigo, pode deixar. Nós temos essa impressão ao ler esse versículo. Mas queria ler com os irmãos, Deuteronômio, para a gente poder entender essa passagem. Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 14, e nos diz: e se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Presta atenção, versículo 15. Que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Irmãos, olha, o Senhor te conduziu por aquele terrível deserto de serpentes abrasadoras. Foi o Senhor que mandou aquelas serpentes? Elas já estavam lá. Se a gente eu estava até lendo isso, né? O deserto é uma das áreas mais inóspitas da Terra. Tem muitos perigos, muitos bichos, escorpião, cobra, serpente, e todos eles com venenos letais. Aquele povo já estava andando durante um tempo no deserto. Por que as cobras não tinham picado eles antes? Porque Deus estava guardando aquele povo. Deus estava guardando aquele povo o tempo todo. Nenhum mal, nenhum perigo aconteceu com aquele povo até esse tempo. Irmãos, Deus tem te guardado. Deus tem te guardado, meu irmão.
Imagina se o Senhor retirar de nós o seu cuidado. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor com esse coração insatisfeito que nós temos e falamos: "Ô Senhor, o Senhor quer me matar? O que está acontecendo comigo, com a minha vida? Eu não estou suportando isso. Está difícil demais." Imaginemos, meu irmão, nós que conhecemos o mundo em que vivemos, nós que conhecemos a maldade do homem sem Deus, nós que conhecemos aquele que é inimigo de Deus, imagine se o Senhor tirar de nós a sua proteção. Pode ter certeza, meu irmão, o Senhor tem te guardado. Pode ter certeza disso. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem nos dado a sua presença. Vamos caminhar. E olha assim, versículo 6, 7. Então veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Olha o que Moisés fez. Aquele povo deve ter posto o dedo na cara do Moisés e falado: olha o que vocês estão fazendo com a gente. Vocês nos tirou de lá, fez isso, fez aquilo. Nós conhecemos qual que é a natureza humana. Deve ter brigado com Moisés de forma dura, muito dura. E Moisés ainda orou pelo aquele povo. Não vou me arriscar a perguntar aos irmãos, mas você já foi mordido pela serpente, irmão? Ou mordido por algum irmão? Por favor, não levantem a mão. Eu sei que vai ser unânime, mas... E quando isso acontece com você, você ora pela pessoa? Você tem esse coração ainda de orar pela pessoa? A pessoa te morde, te ferroa, e você chega lá na sua casa, fala: ó Senhor Jesus, abençoa aquela pessoa. Assim como Moisés fez. Difícil, né? Mas quem tem o Espírito Santo de Deus tem essa atitude. Quem invoca o nome do Senhor e pede para o Senhor direção, tem essa atitude. Quem tem o Espírito despertado, passa por essas coisas porque nós entendemos que a pessoa não está fazendo simplesmente por um desejo normal. Você tem algo dentro dela incomodando. Louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Nós temos a oportunidade de orar pelos irmãos, por aqueles irmãos que estão em dificuldade, com angústia e com problemas. E aqui o povo pede para Moisés, pede para o Senhor tirar essas serpentes. Por que o povo pediu? Porque eles se arrependeram daquilo que eles tinham falado. Ele é um versículo com os irmãos, Atos 3, 19, que fala sobre o arrependimento. Diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. A palavra diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. O arrependimento é você ser movido pelo Espírito, reconhecer que errou e estar na presença de quem você errou. Nesse caso, o Senhor. E a conversão é mudança de mente. Mudar a forma de pensar. Mudar a sua visão. Olhar por outro ângulo. Caminhando por uma direção, você se converte, ou seja, você muda totalmente aquilo que você estava fazendo. E quando isso acontece conosco, olha o que acontece. Nós nos arrependemos, nos convertemos, mudamos a maneira de pensar, são apagados os nossos pecados, e o melhor ainda, aí vem assim tempos de refrigério da presença do Senhor. A importância de nós nos arrependermos. Então, a importância de nós nos convertermos na presença do Senhor. Versículo 8, ainda de Números. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo que se for mordido, que mirar na serpente, ou seja, olhar para ela, viverá. O povo pediu para tirar as serpentes. Tira, Senhor, tira essa serpente de nós, tira daqui. Nós não queremos essa serpente, pelo amor de Deus, o povo está morrendo. Tem misericórdia de nós. Deus fez isso? Não. Deus preparou uma outra serpente. Falou para Moisés pendurá-la na ponta de uma haste, ou seja, de uma coluna, de uma madeira, e aquele que olhar para ela seria salvo. Muitas vezes nós temos essa atitude, irmãos, de
olhar para o problema e pedir que o Senhor tire o problema de nós. Nós olhamos para as circunstâncias. Os nossos olhos estão ainda limitados, nós só conseguimos olhar para as circunstâncias. Não olhamos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, né? E o que que o Senhor queria? Que o povo olhasse para o alto, olhasse para aquilo que Deus preparou. E aqui fala que é uma serpente de bronze, né? O bronze na palavra significa julgamento. Isso é uma prefiguração de Cristo. Cristo também seria levantado, né? Assim como Cristo foi levantado na cruz, aqui foi levantada a serpente. E todo aquele que olhasse para o Senhor Jesus e cresce no nome dele seria salvo. Aqui também aconteceu da mesma forma. Mas nós temos que ter em mente que aqui tem a figura da serpente. A serpente é quem na Bíblia? É o diabo, é Satanás. Quando o Senhor é levantado na cruz e é julgado ali, o Senhor Jesus é julgado e sobre ele está todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, nós também estamos sendo julgados na cruz. E ali também não só nós está sendo julgado, mas está sendo julgado o pecado, que está na nossa natureza. E também está sendo julgado Satanás, que é destruído e derrotado naquela cruz. Deus faz um julgamento completo, né? Tudo isso para que nós fôssemos salvos. Irmãos, nós temos que reconhecer, porque a palavra fala que todos pecaram. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. Assim como Nicodemos, por melhor que sejamos, por mais status que tivemos, por mais capacidade humana que nós possamos possuir, por mais que estudamos, bens, qualquer coisa, por melhor que sejamos nessa terra, ainda assim nós precisamos olhar para a cruz de Cristo. E hoje ainda, mesmo nós que nós nos convertemos, nós temos que continuar olhando para essa cruz. As serpentes ainda estão aí. Ela não nos morde porque o Senhor está nos guardando. Assim como o Senhor fez com esse povo. E isso o Senhor fez, irmãos, por amor a cada um de nós. Porque Ele nos ama de tal maneira. Vamos ler, primeiro para a gente terminar, voltar lá em João 3. Esse versículo que tenho quase certeza que todos os irmãos sabem de cor. João 3,16. Que diz assim, só para a gente completar o raciocínio. O Senhor mostra para Nicodemos toda a natureza do homem sem Deus, mostra para Nicodemos que ele precisa estar com os olhos fixos no Senhor Jesus para que ele seja salvo, expõe Nicodemos e ilumina o interior dele, e logo após o Senhor fala do tal amor dele. Um amor que ele nos amou de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um Deus tão grande, irmãos. Um Deus criador dos céus e da terra. O Deus que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Deus de Samuel, de Davi. O Deus de Nicodemos, o Deus de Pedro, de Paulo. O Deus de Miguel, de Zé Humberto, de Zé Roberto, de Marquinhos. O meu, o seu Deus. Esse Deus tão grande. Um Deus que pode fazer todas as coisas, inclusive pegar toda uma humanidade que é vil, que é pecadora, que reclama, que murmura, que não se converte, fazer assim, destruir essa humanidade toda, e ele não faz isso por amor. Ele nos ama de tal maneira. Um Deus capaz de sondar os nossos corações e saber e conhecer todas as nossas mazelas, os nossos pensamentos, tudo aquilo que está dentro do nosso interior. E mesmo assim ele nos ama de tal maneira. Um Deus que é onisciente, um Deus que tem o domínio do tempo. Tanto ele estava na eternidade passada, como vai estar na eternidade futura. E está conosco nesse presente tempo. Nesse momento, no nosso espírito, ele nos amou de tal maneira. Nos amou de tal maneira. E essa maneira é muito, muito rica. Ele nos amou de tal maneira que ele deu seu filho para que morresse por nós, julgasse todo o nosso pecado nele, tomado sobre ele as nossas enfermidades, nós fôssemos salvos, esse filho dele é ressuscitado, se torna o Espírito que dá vida, e hoje habita dentro de mim e de você. Para que nós hoje pudéssemos estar unidos, né? Todas as vezes que nós
abrimos a boca para falar o nome do Senhor Jesus, antes de as palavras sair da nossa boca, nós já estamos conectados com Ele. Olha que amor, irmãos. Nós não merecíamos. Por isso, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, a irmã, jovem, criança, todos nós que somos o corpo de Cristo, de estar na presença do Senhor. Não tenha receio de ser iluminado por Senhor. Não tenha medo ou receio de permitir que o Senhor sonde o seu coração. Porque olha o que o versículo 17 diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas, irmãos, os irmãos compreendem? O Senhor não quer nos condenar. Ele quer nos salvar, irmãos. Ele quer nos salvar. E é por amor. E Ele quer nos salvar todos os dias. Nós precisamos estar sempre com os nossos olhos fixos naquele que pode nos salvar. De toda e qualquer situação. Louvado seja o Senhor, meu irmão. Vamos parar por aqui. Queria orar pelos irmãos. O irmão pediu para mim ver. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez essa noite? Por favor, levante a mão. Amém. Qual que é seu nome? Estevão. Ô, Estevão. Amém. Seja bem-vindo, viu? O Senhor possa te iluminar, te abençoar. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo seu tão grande amor. Obrigado, Senhor, por nos dar o teu Santo Espírito, Senhor. Esse Espírito que nos conduz a Ti, que nos une a Ti, que nos dá direção, Senhor, que nos ensina, que muitas vezes nos repreende, mas que nos mostra a Tua luz. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Ainda nos visita nessa noite, Senhor. Fala os nossos corações, ilumina todo o nosso ser. Nós te pedimos, Senhor, abençoa cada família, cada irmão de forma individual, cada membro do teu corpo. Abençoa o Estevão, Senhor, que está nos visitando essa noite, que o Senhor possa guardar o coração desse jovem, suprir cada uma das necessidades dele e que ele possa te ver, Senhor. Abre os olhos dele para que ele possa te contemplar, que ele possa sentir a tua presença, Senhor. E assim também nós te pedimos por cada um de nós. Ainda te pedimos, Senhor, fortalece por cada irmão, cada irmã que ainda tem dúvidas no coração. Fortalece os irmãos que estão fracos na fé. Visita os irmãos que estão afastados, Senhor. Nós somos uma família. E o desejo do Pai é que estejamos todos reunidos. Ó, Senhor, nós precisamos de Ti. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que a Tua graça seja com o nosso espírito, Senhor. Louvado seja o Senhor. Em Teu nome nós oramos. Amém.